proveitosa e harmônica. Até porque eu não trago muitas novidades para a maioria de vocês, mas esse tema ele é um pouco impactante, porque ele mexe com os que já estão preparados e mexe muito mais para com aqueles que não estão preparados. A notícia que o Espiritismo traz é que a gente sempre, já há muito tempo, a gente já pensa nessa questão da transição planetária, de passar para um planeta de regeneração. Nós ainda não estamos nele. Por que nós ainda não estamos nele? Porque muitos, infelizmente, não merecem. A gente tem uma notícia boa, que a excursão daqui a pouco começa. Daqui a pouco o embarque se dará. Mas a notícia triste para alguns é que nem todos terão os bilhetes para embarcar. O que acontece com as pessoas que não vão embarcar para esse planeta de regeneração? O nosso estudo hoje se baseia muito na questão da Gênese, da Gênese de Kardec, o último livro escrito. Teve depois obras póstumas, mas foi publicado postumamente. A questão de para onde essas pessoas vão é onde que maculam alguns dos nossos irmãos. Porque se aqui, no planeta que nós estamos saindo de provas e expiações, para chegarmos no de regeneração, a coisa ainda está feia para muita gente, para alguns, e que vou poder me arriscar a falar, a maioria. Por que eu digo me arriscar? Porque a maioria dos estudiosos da doutrina espírita ainda eles não chegaram a um consenso quantos que vão descer. Consequentemente, a gente também não sabe quantos vão ascender. Mas você já deve ter ouvido falar em Trigueirinho. Trigueirinho foi o primeiro a arriscar falar que 2/3 vão cair. 2/3, se a gente parar para pensar em 8 bilhões, é muita gente. É muito triste. E aí nos sobra uma minoria de 1/3. Mas, no melhor dos cenários, que infelizmente, se eu for dar a minha opinião, eu não acredito que seria meio a meio, nós ainda teríamos muitas pessoas que vão cair. Então, essa é a parte ruim associada com a boa, porque se nós ainda não caímos, é porque nós ainda estamos no caminho. Nós ainda temos essa oportunidade de algo fazer para não descer. E o que é o descer? Na Gênesis fala, como muitos livros da doutrina, planetas primitivos, ou planetas não piores do que o nosso. Agora tem muita gente falando do Krypton, eu esqueci até o nome do planetoide, que seria que alguns iriam, mas na própria Gênese fala que alguns poderiam até reencarnar em onde é o que está escrito na Gênese, em sociedades mais primitivas do nosso ordem. Mas se a gente parar para pensar que a Gênese foi publicada na década de 1860, foi 1860, quando foi 1860? Foi antes, foi no século XIX, ainda no final do século XIX. Kardec, ele, nos seus apontamentos, ele percebia que existia vamos dizer assim, um grupo inferior nesse órgão. São as pessoas que ainda estavam em processo de desenvolvimento aqui. Eu não gosto de entrar muito nesse aspecto, mas na época de Kardec ainda existia escravidão.
No Brasil, nós só tivemos a Lei Áurea em 1888, antes, ou seja, depois, quase 2 décadas depois da publicação da Gênesis, ou seja, o ser escravo, infelizmente, naquela época, era comum. Então, a gente tem 2 séculos apenas que determinadas coisas não eram, vamos dizer, não doíam para algumas pessoas. E nos apontamentos de Kardec, eu tenho aqui separado para, se alguém falar, eu não acredito, você está mentindo, eu mostro ao final. Kardec e as pessoas da sociedade daquela época achavam que os negros eram inferiores. Infelizmente, isso acontecia. E isso está publicado, não no Pentateuco, mas em apontamentos. Aí alguém pode chegar e falar assim, Adriano, então a partir de hoje eu já não sou mais fã do Kardec. Gente, os contextos eram diferentes. Há um século, as mulheres elas não podiam votar aqui no Brasil. Foi depois de Getúlio Vargas que as mulheres passaram a ter talvez o direito de votar, e mesmo assim, na lei da época, elas tinham que pedir autorização para o marido. Parece absurdo hoje alguma mulher hoje pensar que para ela ter direito ao sufrágio, ela tem que ir ao marido pedir uma carta para que ela possa ter o direito de votar. Mas isso é por tempo. Então, nós não precisamos ficar chocados com determinadas coisas, porque também há um século nós passamos por 2 guerras mundiais, onde pessoas eram aniquiladas, etnias eram aniquiladas, porque um lado achava que era detentor da razão. E a parte, vamos dizer assim, mais complexa, mais complicada da palestra de hoje, é porque eu não tenho como escapar, tocar em determinados assuntos que são polêmicos, hoje em dia. Eu já vou de cara falar que, para mim, qual que é o mais polêmico? É a ideologia política, o que é a esquerda e o que é a direita. Não vou, é claro, cair na esparrela de defender qualquer lado, principalmente eu aqui na frente. Mas eu, novamente, me arrisco a dizer que hoje os 2 lados estão errados. Porque se eles não buscam um entendimento, eu não consigo ver um mais, vamos dizer assim, evoluído do que o outro. E olha, eu conheço e ando com pessoas tanto da esquerda quanto da direita. E a gente não precisa falar isso aí em política. A gente fala de futebol. Eu não gosto de futebol, mas eu acredito que alguns aqui gostam. Eu não consigo não lembrar de um caso que aconteceu há pouco tempo, vamos botar em 2010, um torcedor estava com a camisa do Cruzeiro, subindo a Nossa Senhora do Carmo, cruzou com torcedores do Atlético. Ele, no bolo, ele ficou para trás, ele foi linchado pelos torcedores do Atlético, só porque estava com uma camisa. E o que mais me impactou, que eu não esqueço do que aconteceu, foi que depois dele já semi-morto, um voltou e deu uma paulada nas costas dele. Aí depois andou e voltou de novo, pegou um cavalete de ferro e tacou na cabeça dele. E tem lado certo nessa selvageria, que aí me perdoem os que gostam de futebol, se você é torcedor e você acha que o outro é rival, me desculpe, eu vou dizer que você está errado. O outro também, se ele achar que você está errado. Porque eu não consigo ver rivalidade como sinônimo de desenvolvimento. E aí alguém me pergunta, André Luiz, mas se o nosso país entrar em guerra, a gente tem que fazer alguma coisa.
se os Estados Unidos resolver invadir ou a Rússia ou a China, que não é difícil não, viu, gente? Existe uma turma de espíritas, de esotéricos, de pesquisadores, que falam que nós já passamos da fase do perigo de uma terceira guerra mundial. Muitos outros não acreditam nisso. Se houver, hipoteticamente, se houver um conflito a nível mundial, se a gente pegar geograficamente, a parte que vai entrar em conflito, ela vai estar no hemisfério norte, aonde existem potências que são mais desenvolvidas. E aí nós estamos falando dos Estados Unidos e bons países da Europa, e aí a gente joga também lá para a Rússia e por aí vai. Se eles se destruírem, porque se o russo jogar nos Estados Unidos, os Estados Unidos jogar na Rússia, aí joga na China porque é amigo da Rússia, se eles se destruírem, vai sobrar o quê? O hemisfério norte. Então, eles invadem o hemisfério norte porque eles têm poder bélico. Então, aquele negócio de, nós estamos livres, algumas pessoas vão falar assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho quase 60 anos, 59. Se tiver guerra, o exército vai me ligar, porque eu já passei da época de ser reservista. Mas todo conflito bélico, bélico está associado à arma. Então, as pessoas entram na sua casa com armas. Como é que nós vamos nos defender das pessoas que entram na nossa casa com armas? Eu gosto muito de orar. Eu faço isso para proteger a minha casa, para que as pessoas não entrem. Mas a partir do momento que eles entrarem, estiverem determinados a dar um tiro em mim, pode ser que eu simplesmente deixe de existir como encarnado, mas eu vá com uma oração na minha cabeça. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer de tudo para que conflitos como esse não cheguem a esse ponto. E aí, quando nós falamos sobre as polarizações, isso está no sinal dos tempos, isso está escrito. Nós teremos o planeta, ele se regenera também, ele entra no processo de regeneração, ele entra numa vibração de regeneração. Só que nós, encarnados, precisamos acompanhar esse processo também. Por isso que haverá os excluídos, porque o planeta está fazendo a parte dele. Nós, encarnados, temos que fazer a nossa. Essa é a explicação de nós não entrarmos no bonde que vai voltar. Ou seja, depois que nós desencarnarmos, nós vamos voltar para talvez um planeta primitivo, ou pegar um planeta de provas e expiações, que talvez ainda tenha que passar por uma guerra mundial, uma segunda guerra mundial, talvez uma terceira guerra mundial, que não é agradável. Eu, por exemplo, nasci na década de 60, é claro que eu não convivi, eu não fui militante, nem de um lado nem do outro, mas todo mundo sabe que nós tivemos um conflito até que foi armado. Volto a falar, não vou defender um lado nem o outro. Conversando com pessoas da época, uma coisa me ficou clara na minha cabeça. Quem queria ir para o embate, ia. Quem não queria, não precisava. Muitas pessoas, por exemplo, a senhora é da época, muitas pessoas sobreviveram tranquilamente àquele momento.
Muitas pessoas iam à praia, como eu. Eu ia à praia, enquanto tinham pessoas que estavam indo ao embate, eu estava novo, eu estava brincando de castelinho de areia. Porque a minha família, ela não tomou posição nem de um lado e nem do outro. Algumas pessoas podem falar, André Luiz, quem não fica de um lado nem do outro é em cima do muro. É o que acontece com o nosso centrão hoje em dia. Ou o cara que, quando algum atleticano fala com o cruzeirense, o cara fala que é América, entendeu? Ele não quer entrar na polêmica. Eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu acho que simplesmente essa pessoa, ela optou por não ir ao confronto. Porque está muito fácil você ir ao confronto hoje. A questão da política, que, vou falar, não estou defendendo lá dentro, então a gente dá exemplos. Quantas pessoas que vocês conhecem, que vocês gostavam, gostam, se relacionavam, e a gente sabe que essa questão da polarização está há pouco tempo. Ela está, vamos dizer assim, desde a primeira vez que o Bolsonaro concorreu à presidência, que aí as coisas começaram a emergir. E isso faz parte, porque os nossos ânimos bélicos sempre existiram. A gente só não tinha motivo para botar para fora. Vocês já ouviram falar aquela questão daquela passagem do joio e do trigo? Só recapitulando a questão do joio e do trigo. O senhor daquele campo, ele comprava sempre as melhores sementes de trigo. Então ele, com os empregados, ele teve o esmero de só colocar semente boa que germinasse trigo bom. Um invejoso da vida, que acontece muito, sempre existiu, foi lá e plantou joio junto com o trigo à noite. Os empregados estavam dormindo, plantou o joio. No dia seguinte, os empregados viraram para o patrão e falaram: patrão, o senhor só comprou semente boa, tem joio nascendo junto com o trigo, brotando junto com o trigo, crescendo junto com o trigo. O senhor já quer que a gente arranque? O que o dono das terras, o senhor das terras falou? Arranca não, deixa crescer, deixa o joio crescer. E aí é onde vem a nossa reflexão. Por que deixar o joio crescer? Porque uma vez o joio grande, cresceu junto com o trigo, fica mais fácil de separar o joio do trigo. Resumindo essa parábola, o mal tem que aparecer. Vai ficar mais fácil até para o ceifador. Eu, por exemplo, eu tenho bronca de rede social, mas eu acho que a rede social faz um trabalho espetacular, no meu ponto de vista, para um determinado aspecto. Se eu sou chamado para ir na casa de alguém, e essa pessoa está na rede social, eu olho lá e vejo o que ela posta. Eu falo, eu não mereço frequentar a casa de uma pessoa assim. Eu estou tentando ser uma pessoa um pouquinho melhor. Porque as pessoas, hoje, elas não têm pudor, elas não têm receio de falar na rede social que uma pessoa tem que morrer. Volto a falar, não estou defendendo esquerda e direita, mas há pouco tempo, o caso lá do Charles Kirk. Médicos falando, que bom que o cara acertou, precisão, parabéns para ele, acertou lá na jugular. Isso é postura de um profissional de saúde, gente, independente de ser esquerda e de direita. O profissional de saúde está ali para salvar vidas, independente do que a pessoa seja. A mesma coisa um profissional de saúde falar assim: não, eu não vou salvar a vida dessa pessoa porque ela é feia. Porque, infelizmente, tem gente hoje que não gosta de andar com gente feia. Tem gente que entra no ônibus e não senta do lado de alguém que é feio. Então, eu
fico ainda impressionado como está muito fácil para as pessoas externarem o que elas realmente são. E eu dei exemplo de que é gente feia, que eu poderia ter dado outros exemplos. Porque alguém poderia também perguntar, mas o que é feio para você? Para mim, não interessa. Porque a beleza não está nos olhos de quem vê. Mas eu poderia falar, tem gente que não senta do lado de um negro, tem gente que não senta do lado de uma pessoa obesa. Isso é comum. Quando eu era pequeno, as pessoas entravam no ônibus, olhavam, não, ali tem um gordinho, desviava e não sentava do lado. Isso tudo é preconceito. Só que, infelizmente, tem gente que não gosta de sentar do lado de pessoas idosas. Existe uma coisa chamada etarismo, que é preconceito. Tem gente que tem preconceito com a festa. Como tem gente que tem preconceito com criança. Fala, criança não sabe de nada, é um adolescente, é aborrecente e por aí vai. Então, nós estamos passando por um momento que o joio está crescendo junto com o trigo. Existem pessoas boas no planeta? Sim, muitas. Mas está ficando escancarado quem não é. Isso é ruim? Para as parábolas de Jesus, não. Para o Senhor do campo, não. Porque fica muito mais fácil. Na hora de... Não tem aquela outra máxima, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Entendeu? Na hora de escolher fica fácil. A gente pode pensar o seguinte, não, Deus é perfeito, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e por aí vai. Então Ele vai chegar com a varinha mágica e vai escolher. Gente, a gente tem que parar de colocar as nossas responsabilidades na mão do Papai do Céu. Papai do Céu, Deus, o que Ele fez? Nós temos nos 15 princípios básicos da doutrina espírita, existe uma coisa basilar, que é lei de ação e reação. Então não tem esse negócio de Papai do Céu está me castigando. Se alguém aqui ainda acha que nasceu sem perna, Papai do Céu está castigando, você está no jardim de infância do Espiritismo. Jardim de infância. Tira-se a perna, a pessoa tirou a perna, perdeu o braço, nasceu sem braço, não foi que Papai do Céu está castigando, não, gente. Papai do Céu é só amor. Mas Ele criou uma lei, e a lei, quando nós estamos lá em cima, o bom que nós somos espíritas e acreditamos na pluralidade das existências. Se alguém que está aqui não acredita na pluralidade das existências, veio por causa da homeopatia, veio por causa talvez de uma cesta básica, mas ainda não entendeu o princípio da nossa doutrina. Ela é muito justa. Você faz, você tem que reparar. E só assim que nós vamos nos desenvolver. Eu lembro nas outras palestras em outras casas, uma palestra que eu dei aqui, que tinha uma senhorita sentada lá no fundo. Eu posso ter sido infeliz de ter dado um exemplo, de eu falar lá que não existe inocentes. Aí eu dei o exemplo da mulher que apanha do marido. Eu fui infeliz porque isso dói para muitas pessoas, principalmente as mulheres. E aí ela levantou a mão e falou, olha, mas se você falar que não tem inocente, que isso é causa e efeito, você está reforçando que é normal a mulher apanhar em casa. Eu falei, olha, depois a gente conversa com mais calma, com mais devagar, porque você não me entendeu. Se a mulher apanha em casa, ela tem todo o direito de ligar para o 190, chamar a polícia e ele tem que ser preso. Isso é a nossa lei daqui, é a lei jurídica e da convivência moral. Ninguém tem o direito de bater em ninguém.
Mas, quando essa mulher estava ali em cima, aqui, eu vi aqui na tela que existe a apometria. Tem apometria aqui na casa, não tem? Estou perguntando para vocês aí. Tem apometria, não tem? Tem, não tem? Tem não? Aqui eu vi aqui a apometria. Bom, algumas casas têm, além da reunião sobre sessão, tem apometria. Quando a gente abre o campo de uma pessoa na reunião de apometria, a gente consegue ver as encarnações. E a gente consegue sair pulando de uma para uma. E aí, de vez em quando, a gente tem lá um nome que a pessoa colocou, vamos lá, fulano de tal, eu estou sofrendo demais, me ajude aí. Aí a gente abre o campo dele na apometria. A gente vai vendo que nas encarnações dele, ele matou tanta gente, ele roubou tanta gente, que dá vontade de a gente escrever uma cartinha para ele: olha, desiste, que você foi muito ruim nas outras encarnações. Então, o que acontece lá em cima? Uma coisa chamada planejamento reencarnatório. A pessoa chega lá, aí abre o computador lá, ele fala: nossa senhora, eu fiz isso. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, um carrasco nazista, aquele cara que abria a reação química para matar todo mundo com gás, aquele cara estava matando, em uma hora ele estava matando uma centena de pessoas. Ele fazia isso quantas vezes por dia? Imagina como é que não é o karma dessa pessoa. Mas aí no planejamento reencarnatório, o que acontece? Há uma facilitação. Aquelas pessoas que geralmente a gente, porque existem também, tá? Na questão da gênese, ao chegar dos tempos, existem os karmas coletivos que acontecem, os desencarnes coletivos que acontecem, aquelas catástrofes coletivas, porque um grupo grande precisa se desenvolver mais rapidamente. Então, há um planejamento, os mentores vão fazer isso aqui numa tacada só. Estou falando usando as minhas palavras. Mas, a parte dessas atrocidades, geralmente nós temos os nossos, vamos dizer assim, desafetos muito próximos a nós. Eu acabei de dar o exemplo do marido. Pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o seu colega de trabalho. E por que será que acontece isso? Papai do céu vacilou e eu nasci, casei com aquele cara que me matou numa reencarnação passada? Não. Houve um planejamento aonde foi envolvido o processo de misericórdia divina para que dois desafetos pudessem reencarnar o mais próximo possível para poderem liquidar dívidas do passado. É por isso que existe o esquecimento. Que imagina só, eu estou vendo aí que tem casais aí, principalmente que estão juntinhos, imagina só se você descobre que ela matou você na outra encarnação. Entendeu? Ou se isso fosse interessante, mas não há interesse nisso. O importante é que aquela pessoa que nos é difícil carregar, nós o façamos com amor. Não tem aquela outra máxima que o amor cura uma multidão de pecados? É através das nossas ações, mesmo com o coração às vezes doído. Quantas mães não vão visitar os seus filhos criminosos nas penitenciárias, mas elas levam amor. Ela pode ter participado, talvez, numa encarnação passada, de uma quadrilha onde ela aliciava o filho dela. Só que nessa encarnação, pela bondade divina, ela veio mãe
de um que ainda não estava conseguindo sair do erro, consequentemente ele foi preso, mas ela não abandonou e sempre continua indo levar alento, amor, esperança na delegacia. É fácil demais, eu uso uma expressão que seria férias. Aquelas pessoas que encarnam numa família que tudo dá certo, todo mundo nasceu com saúde, todo mundo bem sucedido, todo mundo se amando, tudo dá certo, tudo é maravilhoso. Eu falo que isso são férias espíritas. Porque nesse nosso planeta que ainda não é de regeneração, eu não gosto de falar que nós estamos em provas e expiações, mas ele não é de regeneração, ainda há muita dor. Ainda há pessoas, e poucas agora, muito poucas em expiação, mas muitas em prova. Então, aquela família que vem, tudo dá certo, e tudo é uma maravilha, nada, ela destoa muito do contexto. E aí nós poderíamos também perguntar, pensar, os países, principalmente os países nórdicos, da Europa, que eles têm bons políticos, os impostos deles são revertidos para boa educação, segurança, saúde, é tudo beleza. Eu vou pedir desculpa, eu faço geralmente confusão com a cidade de Suíça ou Suécia, são lugares diferentes. O índice de suicídio é altíssimo, altíssimo, porque eles não veem problema, eles criam problema. O índice de prostituição de meninas de classe média é altíssimo, porque vira até uma brincadeira, tipo, eu não sei o que eu vou fazer, hoje eu vou me prostituir, vou lá, não preciso, eu tenho dinheiro, mas vou lá. Qual a explicação? O país está beleza, economicamente beleza, tem muita o avanço tecnológico e intelectual muito grande. A questão 780 do Livro do Espírito fala, a evolução moral se dá em seguida à intelectual, ela fala, é uma consequência, mas ela não se dá automaticamente. Então existem países que são ricos, mas eles moralmente eles ainda não evoluíram. E os dados desse índice de suicídio são maiores em países onde eles não acreditam em Deus. Então, está na Netflix, eu aconselho, quem não viu, assista o filme Bezerra de Menezes. Tem uma parte no filme que eu acho muito interessante, mas eu já estou dando spoiler, né, porque tem várias partes, né, no filme. E um materialista questiona Bezerra de Menezes, falando que o materialismo que impulsiona as pessoas de desenvolvimento social, econômico, material, isso aqui, e Bezerra de Menezes ele fala assim, me traga uma pessoa que o materialismo deu um alento espiritual para aquele filho que se cometeu suicídio, para aquela pessoa que está desempregada, para aquela pessoa que ficou doente, aquela pessoa que perdeu uma perna. Entendeu? Então, aquela pessoa que tem ente, queridos falecendo, o materialismo não promove isso. Porque eu agora que estou ficando menos moço, eu começo a entender que determinadas coisas o dinheiro não compra, e não compra mesmo. Meu pai partiu com 82 anos. Ele tinha dinheiro para comprar uma Ferrari quando ele foi. Mas ele falava, Ferrari hoje não me traz nada. Porque primeiro que eu não tenho mais a habilidade de dirigir como antigamente.
Geralmente algumas pessoas pegam um carrão desse para pegar as menininhas. Eu já não estou mais ligando para isso. Algumas pessoas têm um carrão desse para se exibir, para mostrar para os outros que são melhores do que os outros. E eu não tenho essa necessidade. Então, hoje o dinheiro me serve muito bem para ajudar uma família que está passando necessidade. Então, essas coisas é que integram na nossa vida. Mas tudo é muito planejado, porque quando nós somos novos, nós temos, somente nós homens, nós temos em abundância um hormônio chamado testosterona, que nos faz cometer determinados desatinos, principalmente envolvendo a sensualização. E aí acho que o Papai do Céu fala assim, ó, quando você ficar velho, você já vai estar mais para lá do que para cá, eu vou te dar um prêmio. Eu vou tirar a testosterona e você vai deixar de ser essa criança boba que fica olhando para rabo de saia toda hora, fica gastando dinheiro, está rindo, né? Está rindo, ó, peguei um rindo aqui, viu? Gastando dinheiro com outras coisas, por causa de sexo na cabeça. O Pai do Céu dá uma oportunidade. Quantos maridos tiram dinheiro da casa para levar para uma prostituta? E aí o Papai do Céu dá uma coisa boa, tira a testosterona, deixa a gente mais calmo, e aí outras coisas entram na nossa cabeça. Então, quando comecei falando sobre a questão da polarização, que ela é um sinal dos tempos, nós temos uma infinidade de coisas que elas vão nos dar a luz para nós sabermos o que realmente hoje está fazendo a diferença para as pessoas. Será que, é claro, acumular riqueza nunca foi nada errado. Conforto sempre foi, é bem-vindo demais. Mas eu volto a falar, a Ferrari não torna ninguém melhor. Porque um carro zero popular, ou um pouquinho melhor que popular, ele atende perfeitamente. Hoje em dia tem até uma vantagem. É menos pesado. Então, vários aspectos ao longo da nossa existência, elas vão sendo colocadas na nossa frente, para que a gente saiba, para a gente tenha um termômetro, para a gente não ter que esperar o ceifador, que ele vai arrancar o joio do trigo. Eu aqui, eu elenquei algumas coisas, estou vendo aqui que não vai dar tempo, mas tem algumas coisas que são impactantes. Eu falei, não vou deixar para o final, se de repente eu coloco ou não, porque não é legal sair de uma palestra que a gente venha para ter um alento espiritual, sair mais pesado. Então, aproveitar que nós temos só mais uns 15 minutinhos, trazer determinadas, vamos dizer assim, direcionamentos para que a gente possa, pelo menos, nos policiar. Bom, essa crise, uma coisa interessante, porque muitos que estão chegando numa casa espírita, ou infelizmente os que ainda estão, ou que já estão nela há algum tempo, elas não perceberam ainda o sentido da vida. E a gente tem na filosofia um termo que se encaixa muito bem, que chama niilismo. Nós temos filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, que eles são até, vamos dizer assim, pessimistas. Mas a gente não descobre sentido na vida através de uma outra coisa chamada hedonismo, que é achar que a vida é uma busca constante por prazeres. Também o asceta, que é aquela pessoa que não quer saber de prazer nenhum, quer largar de mão de tudo, quer viver na rua,
entregar todas as suas riquezas para viver na miséria, achando que isso chega a Deus, ele lança a mão de ferramentas que vão ajudá-lo a ser caridoso. Como não adianta você se esconder numa montanha e ficar em oração a Deus, você não está trabalhando pelo nosso semelhante. O Espiritismo ele fala uma coisa muito interessante, que é fora da caridade não há salvação. Então a caridade nos dá ferramentas para o nosso desenvolvimento. E as crises dos sinais dos tempos, a gente já está vendo demais. São os conflitos globais. Por isso que eu falei, não estamos livres de hecatombes, na realidade, de uma terceira guerra mundial, que isso impacta diretamente a gente. Nós não vamos entrar na guerra, mas isso respinga na gente. Mas isso já estava previsto. Porque se nós temos uma turma que ela tem que entrar num processo de purificação forçada, nada que acontece é por acaso. Volto a falar aquele exemplo que eu dei, que foi um exemplo feliz aqui na casa. Não há inocentes. Se nós estamos colhendo alguma coisa, é porque nós plantamos essa coisa. A gente vê muito crises socioeconômicas, ou seja, nós estamos num momento que também está muito fácil de nós identificarmos quem está bem e quem está apertado. E o triste é que nossos governantes, volto a falar, não é governo atual, governo anterior, pouco fizeram para que muitos saíssem da pobreza. Na realidade, a política, ela, infelizmente, ela trabalha para escravizar um povo. E aí eu não vou entrar numa questão mais polêmica, porque nós somos espíritas. O espiritismo não é uma religião dogmática, ela é uma doutrina que faz que nós sejamos pessoas melhores. Mas na história do mundo, a igreja, ela foi um instrumento de manipulação e de opressão. Quem não concorda tem todo o direito de ir ao Google para ver isso. Nós tivemos perseguições horrorosas na época da Inquisição, pessoas eram queimadas. Nós tivemos coisas absurdas, venda de indulgências, que os nobres podiam pecar à vontade, porque iam lá com o bispo e compravam uma indulgência e ia para o céu, ao passo que o pobre não tinha direito a isso. Então, tivemos várias injustiças promovidas pela igreja ao longo do tempo. Deus está falando mal da igreja apostólica. Não estou falando. E fora que uma coisa é o Papa que nós temos hoje, uma coisa eram os papas que antigamente eles iam às guerras. Eles tinham armadura, manuseavam muito bem a espada, eles iam aos conflitos. Então, nada a ver com o nosso Papa de hoje. E eu falei já com essa questão da separação do joio do trigo. A gente tem que... O que a gente pode fazer para que a gente não seja um joio aparente? Que seja muito fácil para o ceifador cortar a gente fora. O joio, ele vai se afinizar, a gente vai usar um termo que nós espíritos falamos, ele vai se afinizar, ele vai vibrar na mesma faixa dos outros joios. Não tem aquela máxima que diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então é muito fácil. Se aquele exemplo que eu acabei de dar do futebol, se você tem uma turma que sai para brigar e tem outra turma que sai para rezar, está muito fácil você resolver. É muito fácil, na realidade, é ridiculamente fácil resolver. Mas essa turma que por afinidade
vai para o lado do joio, ela está simplesmente facilitando o trabalho do bilheteiro. Na hora de embarcar, você tem bilhete, vai subir? Não, não tem, então meu filho, então você fica aí fora. Então fica fácil. Ele bota uns 2, 3 seguranças e fala, quem não tem bilhete, é só ir passando pelo lado. E quem tem bilhete vai entrando. Isso facilita o processo, se a gente for olhar pragmaticamente. Entendeu? Então, e a questão, mas a gente vê, isso aqui é um exemplo, essa casa não existia há uns anos atrás. A gente está percebendo pontualmente a ascensão de movimentos sociais colados com a caridade. Não vamos falar só das casas espíritas, porque não só a casa espírita que faz caridade. Mas nós temos vários irmãos nossos evangélicos que fazem, o próprio católico apostólico romano, entendeu? Nós temos judeus, tem muita gente que acha que muçulmano anda com metralhadora. Eu, quando morei em Portugal, eu visitei várias mesquitas, conheci pessoas maravilhosas. Como tem muita gente que frequenta a casa espírita, vem cá para tomar passe, beber uma aguinha e tudo, levar uma cesta básica, mas não é gente boa não. Então, não vamos falar que só nós somos os detentores do direito de fazer caridade. A todos têm esse mesmo direito. E eu falo que é muito interessante, a gente não pode julgar, o julgamento é uma das coisas que nos afasta da verdadeira caridade. Porque a gente sabe que está no livro do Espírito, a questão 886, o que é a verdadeira caridade. Aí está lá, benevolência para com todos, indulgência pela perfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, se eu ficar julgando todo mundo, toda hora eu ficar julgando e achar que eu estou acima, eu estou muito longe da verdadeira caridade. Então, essa questão dos movimentos sociais, você vê principalmente a meninadinha nova, você vê, eu às vezes, no centro que eu frequento, às vezes estou lá na mocidade, faço um lanchinho com eles, tem criança de 12 anos que não come carne. Não estou falando que comer carne é errado, não. Mas aí eu pergunto, mas você não come carne? Porque eu nunca quis comer carne. Ele do nada não come carne. Então, alguma coisa já veio com esse menino. Tem criança que dá lição de moral em adulto. Outro dia eu estava numa mesa, estava vendo, aí o sujeito falou assim, mas a minha mulher, eu não deixava ela fazer isso não. A menina de 10 anos virou para ela, mas cara, você não é dono dela não, você não tem, o menino nem era conhecido desse homem, você não é dono dela não, você não tem que deixar ela fazer o que ela faz, o que ela quiser. Ou seja, o menino tem uma lição de moral do cara de 50 anos. Então, está chegando realmente uma turminha diferenciada. Mas não vamos também correr no erro de achar que todo menino é bom. Não, tem menino aí que está roubando a rua, está fazendo maldade, está fazendo bullying, por aí. Mas tem uma turminha. Esses vão participar do movimento da entrada do ingresso nosso do planeta de regeneração. E uma vez me foi perguntado, André Luiz, eu tenho um parente que ele morreu, agora faleceu há pouco tempo, desencarnou há pouco tempo. Ele estava eu não sei se ele fazia as coisas certas ou uma coisa boa, mas eu estou com medo, estou com medo se ele vai reencarnar aqui ou vai reencarnar num plano pior. Lá em cima também, o bilheteiro, ele não é carrasco. Existe aquela oportunidade, e às vezes a gente vê pessoas que não tinham que desencarnar naquele momento, mas ela estava num contexto de que ia arrastar ela para um lugar errado. Às vezes
E não falando, e não há esse preconceito de falar que nasceu num lugar mais humilde, vai ter contato com pessoas erradas. Não existe isso. Em ambientes da High Society tem muitas pessoas cometendo crimes e olha lá. Mas essa pessoa estava num contexto que ia arrastar e ela tinha uma inclinação boa. Mas a gente não tem aquela outra máxima que o exemplo arrasta. Então, a bondade divina, o que fez? Essa pessoa desencarnou, ela foi lá em cima, ela deu uma estudada, ela deu uma respirada e vai reencarnar rapidinho para ter a oportunidade de mostrar que ela está legal para pegar o bonde do planeta de regeneração. Então, a gente não pode ver essa questão de são chegados os tempos, o fim dos tempos, como um apocalipse. Mas a gente pode pensar que o fim dos tempos ele é um parto laborioso. Vai doer mais um pouco agora. Esse processo de transição, ele é todo parto. Aliás, eu sou muito suspeito de falar, mas eu acredito que todo parto, principalmente o parto natural, são todos laboriosos, porque acho que não tem mulher nenhuma que faz isso e o bebê vai, entendeu? Então tem as contrações e tem Então, nesses momentos de transformação, é quase que impossível não haver dor. Mas a dor está fazendo parte do processo. Esse processo, ele vem mais para purificar, para dar aquela oportunidade da real separação do joio do trigo. Para aqueles que ainda estão em dúvida, eles resolverem efetivamente que lado eles vão escolher. Quando eu estava falando aqui da questão de numa guerra, não, André, você está numa guerra, todo mundo está com arma, você tem que estar com arma. Eu vejo que o Evangelho, que a literatura espírita, ela nos dá uma ferramenta melhor. A gente sabe que nós estamos na transição. A transição é um processo doloroso. Muitas coisas têm que acontecer, estão acontecendo e vão acontecer mais coisas ainda. Mas isso é a vontade do Criador. Isso é projeto do Criador. Então, se eu tiver que escolher um lado, qual o lado que eu vou escolher? Eu vou escolher o lado que me passou todo o embasamento de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência, de urgência, de perdão. É a questão da outra face. Porque algumas pessoas falam que quem dá a outra face está se acovardando. Mas eu prefiro pensar que quem está dando a outra face, ela simplesmente está evitando o conforto. Bom, já estou vendo o Roberto ali. Coisa para danar aqui, mas é sempre assim, né, Roberto? Vamos dar um minutinho para alguém que quiser falar, fazer alguma pergunta. Aceito até as críticas, viu? Que todas as críticas, claro, com fraternidade, né? Porque alguém pode chegar e falar assim, André, eu acho que você errou em determinado ponto. Trabalhe esse ponto, porque vai ser melhor para você. Eu não vejo isso com bons olhos. Se a pessoa quer que eu seja melhor, como é que eu vou ficar chateado? Entendeu? O problema é que hoje a gente tem que pensar o seguinte: não tem os 10 mandamentos, não matarás? Matar não é só dar um tiro na cabeça da pessoa. Você mata a pessoa, você incorre nesse pecado capital quando você joga essa pessoa para baixo, quando você tira todos os sonhos dela, todas as possibilidades de ascensão.
quando você carrega ela para um lugar negativo. Então, isso você está matando essa pessoa, da forma como o não matarás. Meus irmãos, agradeço essa energia deliciosa, esse carinho. Se não tive vamos dizer assim, observações, é porque eu não impactei muito. Então eu saio feliz porque está tudo bem administrado e digerido. Obrigado pela sua oportunidade, porque sempre quem está aqui na frente é que faz o dever de casa, é porque é o que está precisando mais. E eu sei disso.